Olá pessoal, eu sou o professor Matheus Moraes e estamos de volta com a nossa aula. Bom, contextualizando para vocês, nós estávamos falando que a concorrência está pesada no mercado de hoje. Isso porque os mercados estão conectados, o mundo é conectado. As tecnologias de transporte, as tecnologias de informação estão promovendo um boom de inovação e um boom de transformação, tanto no mercado, tanto social. Se você parar para pensar, você consegue fazer compras online e você consegue fazer compras no mercado físico. Você consegue ir lá, fazer sua compra e você também consegue pedir pela internet. Ou seja, a concorrência está na palma da mão, a concorrência está em todos os lados. Bom, pensando nisso, as empresas estão cada vez mais preocupadas com o externo, ou seja, com o ambiente. Por quê? Porque o ambiente onde as pessoas estão inseridas não estão mais isolados. Os ambientes estão conectados, como eu já disse. Então a empresa está querendo entender como esse ambiente funciona. Isso faz parte de uma visão da administração, que é uma visão sistêmica. A administração sistêmica, ela acredita que a organização, ela na verdade é um conjunto de elementos que estão conectados. Não somente conexão interna, ou seja, entre os departamentos, entre as pessoas, entre as diversas funções, entre os diversos processos. Isso não basta. É necessário, na administração de hoje, pensar que todos esses processos eles são afetados por ações, por processos, por dimensões e elementos externos. Dado esse contexto, é possível você perceber que está sendo exigido do novo gestor um estilo de liderança flexível, um estilo de liderança cada vez mais antenado nas informações. Por quê? Porque as informações, ela têm poder e as informações, elas garantem, aí é um insumo para qualquer estratégia interna da empresa e ela também é um insumo para qualquer estratégia externa à empresa, ou seja, dos concorrentes. Sendo assim, a informação é um elemento primordial para a tomada de decisão nos dias de hoje. Existe um livro de uma professora bem famosa chamada Sandra Bramman, que ele é conhecido como Change of the State, mudança do Estado, e fala de informação, política e poder. É uma professora bem bacana, uma professora norte-americana, e ela vem trazer uma nova visão sobre a informação. E se você parar para pensar, essa visão ela é bem interessante. Ela fala que a informação é poder, mas a informação ela é um poder que vai além de outras formas de poderes. O que ela quer dizer? Que existe o poder físico, não existe? Então, a informação para ela precede o poder físico. Bom, é uma ideia meio estranha, mas se você parar para pensar, na prática isso acontece. As pessoas usam o poder físico depois de receber uma informação. Por exemplo, se alguém está brigando na rua, provavelmente ela foi provocada, houve aquela provocação. Então, existe uma troca de informações e a partir daí existe uma ação para o poder físico. Ou seja, o poder da informação precede o poder físico. E assim em outras áreas. Dentro do poder burocrático, do poder da comunicação, do poder do carisma. Por exemplo, tem pessoas que são comunicativas, tem pessoas que têm um poder de influência muito grande. Qual que é o meio de interação? Qual que é o meio dela exercer esse poder? Através da informação que ela passa. Então, meus amigos, essa professora está certa. Informação é poder. E falar de informação nos dias de hoje, dentro das atividades de gestão, é imprescindível. Por quê? Porque no contexto atual, as pessoas, os grandes países, eles estão preocupados com a gestão da informação. As grandes empresas do mundo estão preocupadas com a gestão da informação. Pensa bem, Google, Amazon e por aí vai. Nós estamos conectados em uma rede e produzindo informações 24 horas por dia. Toda vez que a gente faz um clique na internet, a gente dá um clique na internet, nós estamos produzindo informação. E a informação que nós produzimos pode ser usada para selecionar o mercado, segmentar o grupo de consumidores para atender esse mercado e delinear as diversas formas de estratégia. Isso é uma grande verdade. Então, dado esse contexto, o que eu quero falar para vocês é que a análise ambiental
ela é importantíssima. E qual a ligação entre a análise ambiental e a informação? Bom, nós só fazemos análise do ambiente se nós tivermos informações sobre esse ambiente, se nós tivermos ideia do que realmente está acontecendo para tomarmos as decisões. Então, a análise ambiental é uma resposta da gestão para esse novo contexto, entendendo que a empresa ela é uma empresa que é conectada e que a informação ela tem poder de transformar ou de mudar o caminho das instituições. Bom, eu queria falar para vocês em duas formas de análise ambiental. Por que duas formas? Porque existe dois tipos de ambientes a serem tratados na análise ambiental. Primeiro é o ambiente interno, que é aquele ambiente que está ligado àquilo que está dentro da empresa, os setores, as funções e por aí vai. E o ambiente externo. O que é o ambiente externo? É todo aquele ambiente que está fora da empresa e que a empresa não tem controle sobre ele. Isso é muito importante, a questão do controle. Internamente, a empresa consegue controlar os seus recursos. E externamente, a empresa tem mais dificuldade de controlar aquilo que vai acontecer. Então, vamos começar primeiro na análise do ambiente externo. O ambiente externo, ele pode ser analisado a partir de duas dimensões básicas. Vou mostrar para vocês na lousa. Bom, imagine aqui, esse pequeno núcleo é a empresa. E essa daqui é a fronteira dessa empresa. Toda essa área externa é esse ambiente que eu estou falando. O ambiente externo. Esse ambiente externo, que está fora do controle da empresa, das decisões da empresa, ele afeta diretamente a empresa. E ele pode ser dividido em duas dimensões básicas também. A primeira dimensão é o macroambiente e a segunda dimensão é o microambiente. Voltando aqui, o macroambiente e o microambiente são duas dimensões do ambiente externo. Como diferenciar essas duas unidades de análise? Bom, o macroambiente ele é formado por questões que vão além das noções da empresa, que estão realmente fora do seu controle, mas que afetam diretamente. Exemplo, economia, política, cultura da sociedade, ideologias e por aí vai. Isso está no controle, está fora do controle da empresa e é uma dimensão suprassistêmica, uma dimensão que surge a partir da interação das pessoas, seja pela formação do Estado, seja pelas políticas públicas e por aí vai. Essas variáveis do macroambiente econômico, político e por aí vai, ela afeta de alguma forma a empresa. Por exemplo, um exemplo para vocês. O ambiente macroeconômico é um ambiente macro, como o próprio nome já diz, e está fora da alçada da empresa. Um elemento do ambiente macroeconômico, o câmbio. Nós vivemos hoje em um cenário de câmbio acima de R$4. Bom, é interessante você notar, um câmbio acima de R$4, ele afeta algumas empresas? Afeta a sua empresa? Para um pouco para pensar. Se você for do ramo do café, por exemplo, você vai estar, talvez, festejando com um câmbio de R$4. Por quê? Porque o câmbio de R$4, ele quer dizer que para você comprar $1, você tem que pagar R$4. Ou seja, $1 tem uma capacidade de comprar R$4. Ou seja, aqueles que estão comprando o café de você conseguem ter um poder de compra 4 vezes maior. Então, o seu café começa a se valorizar. Então, o câmbio, que é algo do macroambiente, afeta diretamente as suas exportações. E assim acontece no Brasil. Se o câmbio está alto, ou seja, como é o exemplo de R$4, as empresas relacionadas à exportação, elas têm um benefício, porque elas se tornam mais competitivas no mercado externo. Bom, um outro exemplo que poderia ser trazido aqui, que está fora da seara econômica, que está no macroambiente, por exemplo, a questão
da mudança cultural. Quer um exemplo de mudança cultural? Por exemplo, há alguns anos atrás não se falava muito em vegetarianismo. O vegetariano, as práticas vegetarianas têm se tornado cada vez mais usuais no cotidiano das pessoas. Existe um exemplo, dados do Ibope demonstram que 14% da população hoje se declara vegetariana. 14% da população brasileira se declara vegetariana. Se pegarmos os dados de 2012 para cá, podemos perceber um aumento de 75%. Ou seja, cresceu a população de vegetarianos em 75%. Isso é algo que está no macroambiente. Bom, e como isso afeta a sua empresa? Se sua empresa for relacionada à venda de carnes, à venda de produtos relacionados à carne, você tem que começar a pensar em atender esse público vegetariano, que está crescendo cada vez mais. Pode ser também uma oportunidade de negócio. Por quê? Porque se muitas pessoas têm se tornado vegetarianas, quer dizer que existe um mercado a se explorar. Pessoas que às vezes não conseguem restaurantes dedicados a elas. Então, poderia ser uma oportunidade de empreendedorismo. Esse é um exemplo como que a mudança cultural, a mudança nos hábitos alimentares, que está no macroambiente, pode afetar diretamente as empresas. Dentro do ambiente externo, é possível notar também que existe o microambiente. Recapitulando, existe o macroambiente externo e existe o microambiente externo. O microambiente externo está relacionado àquelas unidades, aquelas variáveis que estão mais próximas da alçada da empresa, que está ligada à organização. É algo mais setorial. Por exemplo, uma empresa de telecomunicação. O microambiente dela são as práticas, a cultura, todo o mercado relacionado à telecomunicação. Então, está mais próximo da empresa. Não é o câmbio, não é uma coisa que está muito longe da empresa, mas algo mais próximo, como o setor e a concorrência de produtos. No microambiente, é possível ressaltar a presença de alguns atores chaves que se relacionam diretamente com a empresa. São exemplos de stakeholders, como, por exemplo, os fornecedores e os concorrentes. Quer um exemplo prático de um microambiente externo que está relacionado ao setor da telecomunicação? Por exemplo, a Flexpol lançou em 2018 uma tela dobrável para celulares e smartphones. Isso afeta diretamente a indústria da telecomunicação, que encara essa inovação como algo parte do seu microambiente e que deve ser levado em conta. O que isso quer dizer? Que essa inovação ela vai afetar diretamente e de forma bem próxima a indústria da telecomunicação. Não é à toa que, em 2018, a Flexpol lançou essas telas dobráveis. A Samsung Galaxy Fold foi lançado em 2019, que é um produto da Samsung também para concorrer com essas telas dobráveis. E assim as outras empresas de telecomunicação também seguiram. A Huawei, a Motorola, a Xiaomi e agora a Apple, que ainda permanece silenciosa a respeito desse tema, mas eu posso te dizer que em 2019 ela já patenteou o seu primeiro modelo de telas dobráveis. Bom, esse é um exemplo de microambiente, uma mudança setorial que afeta diretamente a produção das organizações. Microambiente e macroambiente fazem parte do ambiente externo das organizações. Estar atento a ele, a esse elemento, é importantíssimo para a sobrevivência, a concorrência dentro de um mundo conectado e inovador como o que estamos vivendo. Muito obrigado pela atenção de vocês. Eu sou o professor Matheus Moraes.